Nós vamos estar lendo no capítulo 5. Eu creio que nós que somos cristãos, aqueles que não são, pode ser que ainda não tenham ouvido falar nessa mensagem, nessa palavra que eu vou estar falando hoje. Mas nós que conhecemos a palavra, nós vamos compreender que eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele fala de maneira tão linda em nossos corações, e eu creio que ele vai falar de maneira que nós possamos compreender, entender nessa noite, amém? Marcos, capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 25 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, o teu filho já orou pela minha vida, Senhor, e em concordância a oração do teu filho nessa noite, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, tu conheces cada um dos teus filhos e filhas que por essas portas entraram, Pai. Como foi falado no Salmo 139, Senhor, foi o Senhor que formou e criou, ainda sem forma, Senhor, no ventre da mãe tu já sabia quem era. E os seus dias, Senhor, já eram contados por ti. Senhor amado, em nome de Jesus, que tu venhas falar no coraçãozinho de cada um dos teus filhos da maneira como eles compreendem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha diminuir e que teu Espírito Santo venha crescer neste lugar, Pai. Toma o teu primeiro lugar. Coloca os teus anjos guerreando ao nosso favor. Senhor amado, e nós temos a certeza que nós não vamos sair da tua casa, Senhor, da mesma forma que nós entramos, porque aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Assim nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar? Dá um glória a Deus aí, ô glória! Aleluia! Essa passagem que eu li, ela conta a história de uma mulher que ela sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue, há 12 anos. Assim diz a palavra do Senhor. 12 anos aquela mulher precisava ficar isolada, separada da sociedade, porque a lei de Moisés, ela instituía isso. Lá em Levítico, no capítulo 15, relata para nós em relação à lei de Moisés, ao qual estava debaixo daquela mulher, esse jugo.
dela não poder estar próxima, dela não poder se comunicar, dela não poder entrar no local onde tivesse todo mundo junto. Uma mulher que tinha história, que tinha sonhos, projetos, vida. A palavra do Senhor não diz para nós se ela era casada, se ela tinha filho. Mas eu creio que era uma mulher que tem sonhos, porque qual de nós que não temos? Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, né? Todos nós sonhamos coisas para a nossa vida, em construir uma família, a ter uma história. E a história dessa mulher era uma história triste, de uma mulher que não podia conviver com outras pessoas. E lá em Levítico, no capítulo 15, no versículo 25, como eu falei para vocês, diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Ela não podia estar. Se ela tivesse próximo das pessoas, a lei diz que ela poderia ser apedrejada. Ela não podia estar. E essa mulher vive 12 anos separada da sociedade, sem poder estar perto de alguém da sua família, porque a enfermidade que ela tinha a separava disso tudo. 12 anos. A palavra do Senhor diz que essa mulher foi a médicos, ela gastou tudo o que tinha. Não disse se ela tinha posses, mas o que ela tinha, ela gastou, para que ela pudesse obter a cura. E a palavra ainda diz assim para nós: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, no versículo 25. Há 12 anos, vai no médico, vai no outro, vai no médico, vai no outro e não se resolve. Ela precisava de algo que pudesse curá-la para transformar a situação ao qual ela vivia, para que ela pudesse viver os sonhos, os projetos, como ela via outras pessoas vivendo, conquistando, tendo sua vida, podendo ir e vir, podendo estar numa festa, podendo estar num culto, adorando e bendizendo o nome do Senhor, mas ela não podia estar. Mas a palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela foi em todos os médicos para buscar a sua cura. Amados, a palavra não diz que ela ficou em casa, que ela ficou murmurando, que ela ficou desanimada. A palavra diz que ela foi buscar o recurso que ela precisava para ela sair daquela vida, daquela situação que veio sobre ela. Ela não pediu, mas aconteceu. Tem situações que vêm na nossa vida, meu amado e minha amada, que nós não pedimos, mas vem. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu por nós. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quanto mais ela ia, mais a situação dela piorava. Conforme eu fui lendo, o Espírito Santo foi falando comigo, eu creio que vai estar falando com vocês também, já está falando.
essa mulher em nenhum momento parou de continuar a buscar aquilo que era necessário para que ela saísse daquele estado. E olha que coisa mais linda que diz a palavra do Senhor. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em meio à multidão, e tocou em seu manto. Quando ela ouviu falar, aquela mulher, ela teve a certeza, por ela ouvir, porque Jesus já vinha curando, Jesus já vinha libertando, Jesus já ia às cidades, e vem aquela multidão falando, aquele murmurinho, Jesus está curando, Jesus está salvando. Quando ela ouviu falar, ela saiu do seu local para ir ao encontro ao Senhor. Sabe por quê, amados? Ela tinha a certeza que aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus passa, algo diferente acontece. Ela não se preocupou com o que poderia acontecer com ela, porque ela conhecia a lei. Ela não se preocupou com a multidão que estava ali apertando, ou que iria apertá-la, até ela chegar a Jesus, que ela sabia que Ele poderia dar a ela o que os médicos, o que ninguém podia fazer. Ela não se preocupou com a multidão, porque ela já sabia que aonde Jesus estava, algo diferente acontece. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o tempo que você tem esperado no Senhor. Mas eu quero dizer para você que aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Nessa manhã eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo falou tanto comigo, fazendo minhas coisas e pensando nesta mulher. Deus já tinha me dado essa palavra. E às vezes a gente vai refletindo em tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida, na nossa vida, né? Vai passando um filme. E quando eu comecei a ler, a me colocar, né, no lugar dessa mulher, uma mulher de força, uma mulher de fé, uma mulher que não viu, ela não teve limite, ela não se preocupou por ela ter o conhecimento. Ela conhecia Jesus só de ouvir falar até então, ela não conhecia na vida dela, porque ela não podia chegar até ali, mas só de saber quem era Jesus, a fé dessa mulher foi tão grande que ela falou assim: se eu apenas tocar, sabe, não importa, ela ainda não tinha visto, ela estava distante, ela ainda não conhecia Jesus na vida dela, ela só conhecia Jesus de ouvir falar, mas ela falou: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, independente de qualquer situação, os médicos não puderam resolver, ninguém pode resolver essa situação que eu estou hoje, mas o Senhor pode, se eu apenas tocar, aleluia. E eu me lembrei, amados, há um tempo que eu não pensava nisso, que eu não falava sobre isso, que eu nem no altar eu falava, e eu estava na minha casa fazendo minhas coisas, e comecei a lembrar do meu filho. E o Senhor testificou no meu coração, porque o meu filho foi na minha casa hoje, o Renan. Hoje ele tem 28 anos, ele não mora comigo. Mas ele é lindo demais, é fofo demais. Né, Preta? Ela ajudou a cuidar dele. Ele é muito fofo. Ele toca bateria e ele toca violão. E meu filho do Ministério de Louvor, naquela época,
Renan ia para a igreja, tinha domingo que eu brigava com ele, porque ele ia de mochila de manhã e só voltava à noite. Preocupada, né? Renan, com 10 anos, começou a ir para a igreja com a minha irmã, porque nós não nascemos em berço evangélicos. A minha mãe era mãe de santo, e minha mãe veio a falecer. Como eu falei, fiquei com a minha irmã. E minha mãe só falava assim para mim: filha, não deixa ninguém nunca colocar a mão na sua cabeça. Minha mãe era espírita. Mas esse Deus é maravilhoso, né? Ele tem planos para a nossa vida. E como eu falei, aonde o Senhor está, algo diferente acontece, né? O Senhor, Ele tinha planos para a minha vida, como para essa mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos. Porque quando nós estamos passando no processo, a gente não compreende o propósito. A gente só vai compreender depois que a gente passa. E a minha história foi assim, lá atrás, eu ainda com 9, 10 anos, minha mãe era espírita, eu achava muito lindo botar aquela roupa, porque eu achava bonito, né? Ver aquela coisa rodando, não tinha entendimento de nada. E geralmente quando você é de centro, mãe de santo, essas coisas eu não entendo muito, mas eu vivi ali pequena. Então você vai passando de mãe para filho, aquelas coisas, né? E a minha irmã não gostava, como eu achava bonito, porque até então não entendia. Mas ela nunca gostou. E aí minha mãe falava: filha, não deixa ninguém nunca colocar a mão na sua cabeça. E eu não sabia por quê. Enfim, minha mãe morreu e eu não quis saber de estar vivendo a vida que a minha mãe viveu. Enfim, Deus separou eu, minha irmã e minha família. E o meu filho Renan começou a ir para a igreja com ela. Eu não era cristã ainda. Aconteceu um fato na vida dela, que eu creio que um dia vocês vão ter a oportunidade de ouvir, o testemunho da minha irmã também. Deus, Ele é fiel, Ele reconciliou o casamento dela com meu cunhado. Ficaram separados 13 anos. E ela não se divorciou. E depois o Senhor restaurou. Está aí a minha preta para a glória de Deus, tá? Aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Ela continuou perseverando e o Senhor restaurou o casamento dela, para a honra e a glória do Senhor. Então, no momento difícil da vida dela, como meu filho era muito agarrado com ela, ele começou a ir para a igreja com ela. E ele aceitou Jesus. Primeiro ele queria ser o belo, né? A gente não conhecia o Senhor e ele queria ser o belo. E o Renan começou a aprender a tocar violão de ouvido, né? Que ele nunca fez aula. Ele indo para a igreja com ela, aleluia. Enfim, ele começou a ir com ela e aceitou Jesus. Renan estava com 11 para 12 anos. E eu falei: Renan, você não queria ser o belo? E agora você está na igreja, meu filho, como é isso? Ele: a mãe, é lá que eu quero ir, ia com ela. E eu comecei a ir. Obrigada. E uma vez meu filho me convidou, e eu fui para a igreja. Eu ia com ela também, pelo sofrimento dela eu ia junto. E um dia eu aceitei Jesus. Não saí mais, 18 anos, oh glória a Deus. Aplaudam o Senhor, porque é para Ele. É para a glória do nome dEle, aleluia. Glória a Deus. Vocês vão entender por que eu estou resumindo, assim, contando um pouquinho. E esse meu filho começou a ir para a igreja, aceitou Jesus, eu também, ele era do Ministério de Louvor. Em um determinado momento na vida dele, quando ele fez 14 anos, há 14 anos atrás, alguém aqui já ouviu falar na síndrome de Guillain-Barré? Não? Já? O meu filho teve há 14 anos atrás. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, assim, começou a se falar da síndrome de Guillain-Barré através do mosquito, né? Através do mosquito da dengue ou um outro, começou a se falar sobre essa síndrome de Guillain-Barré. E o meu filho teve.
Quando o Renan fez 14 anos, ele começou com uma dormência nos dedinhos da mão e no pé. E um dia ele tentou fechar a bermuda, ele não conseguiu, pensei que ele estivesse brincando. Falei, Renan, ele não, mãe, eu não estou conseguindo. E aí eu fui, fechei para ele, trabalhava fora, fiquei muito preocupada. Eu fui levar o Renan no médico. Para resumir, eu levei em vários médicos. Meu filho começou a perder todos os movimentos. Essa doença, a síndrome de Guillain-Barré, é como se fosse um fio. E essa bactéria, ela tira toda aquela capa e deixa só naquele fiozinho. Assim foi que o neurologista me explicou. E nós já tínhamos ido, minha irmã é testemunha do que eu estou falando, em mais de 6. E eu fui pagando consulta, gastando o que eu não tinha mais. E aí, na época, na empresa que eu trabalhava, meu patrão falou assim, olha, o que você precisar, você pode contar que nós vamos te ajudar. E nós não sabíamos mais o que fazer. Chegou um ponto que meu filho parou de andar, parou de falar. Ele ficava como se tivesse engasgado, ele não conseguia. Ele ficava, a gente botava ele de pé, ele caía. Para ficar a situação mais difícil ainda, eu já estava na presença do Senhor, minha irmã, minha família. O Renan estava um dia na cama comigo, que ele já dormia na cama comigo e meu esposo, porque toda semana, 2, 3 vezes nós tínhamos que levar ele a um médico. E os médicos não sabiam. Todos os exames, quem tem síndrome de Guillain-Barré, ou que já teve, dá normal. Os exames dele davam normal. E aí o Renan teve uma paralisia facial. A boca do meu filho veio para cá, os olhos do meu filho. Quando eu olhei para ele, eu falei, Senhor, Tu és o meu Redentor e Tu vives. Eu não sei o que faço mais. Ela sofria comigo, minha filha pequenininha, com 3 anos. Mais, né, Preta? Acho que tinha mais, né? E aí eu consegui um médico no hospital Salgado Filho, quando ele teve essa crise. Saímos de madrugada, em desespero com ele. E quando eu cheguei lá, eu já não aguentava mais, chorando. Eu falei assim, olha só, eu já não aguento mais. Peguei meu filho, meu marido com ele no colo, joguei na maca. Eu falei, eu não saio daqui enquanto vocês não descobrirem o que ele tem. Porque eu não posso levar meu filho para casa assim. E ali eu larguei meu filho naquela maca. Não tinha nenhum neurologista. Aquele dia veio 3. E um deles baixinho, doutor Jair, quando olhou para o Renan, falou assim, mãe, nós vamos internar. Não sabia o que meu filho tinha. Assim diz a palavra do Senhor, no versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, eu conhecia o Senhor. Eu falei, Senhor, eu te conheço. E eu creio que Tu és o único que pode resolver. Meu filho ficou internado um tempo, vários exames, ninguém descobria. Quando vinha dor, ele rasgava o lençol com os dentes. A pressão dele subia e dava um remédio para ele. Eu fiquei os dias todinho com o Renan no hospital. Mais de um mês se passava e os médicos não descobriam. Não sabiam o que ele tinha. E teve uma vez, eles no início estavam achando que poderia ser meningite. E fez exame, não era meningite. E um dia o médico chegou para mim e falou assim, olha, mãe, era um amor de pessoa o doutor Jair, porque ele faleceu. Ele cuidou do Renan e depois ele faleceu. E ele falou assim para mim, olha, eu não sei mais o que nós vamos fazer com o Renan. Nós vamos precisar entubar. E aí o Espírito Santo na hora falou assim para mim, não entuba. A Bíblia que eu estava, nós estávamos numa salinha separada do Renan, as folhas da Bíblia foi fazendo assim. Quando ela chegou em 2 Coríntios, a palavra do Senhor dizia assim para mim, essa leve e momentânea tribulação trará um peso de glória. Peguei aquela palavra, amados. Eu só pensava como é que seria o meu filho, o futuro que eu sonhava para ele.
como essa mulher. Senhor, como é que vai ser? O Senhor me deu um filho, meu primeiro filho, primogênito, que te aceitou. Eu sei que tu tens um plano para a vida dele. Amados, eu estou falando isso para vocês, porque essa mulher, ela perseverou. Ela não abriu mão pela situação que ela estava vivendo. Os sonhos dela estavam todos de lado. Ela perseverou. Quando ela ouviu falar que existia um Jesus que vinha curando, ela segurou tudo que ela tinha, ela não se importou com a multidão, porque quando você está no meio da multidão, cada um fala uma coisa, e às vezes te tira da direção daquilo que o Senhor tem para a tua vida, quer fazer na tua vida, e não foi diferente comigo, com meu filho. Eu ouvia tudo que você possa imaginar. É só essa noite. Como é que está esse menino? Teve uma noite que eu fui dar os medicamentos para ele. E quando eu botei o medicamento na boca do meu filho, a enfermeira falou que era para mim colocar. E eu ficava com o Renan, porque o Renan já estava naquela fase de adolescente, então ele não queria que ninguém desse banho. Eu que dava banho, eu fui enfermeira do meu filho. A minha filha, minha irmã é testemunha. A minha filha quebrou tudo em casa, para mostrar que estava sentindo a minha falta. Eu deixei ela um dia, a minha irmã ficou com o meu filho, para mim poder ir em casa ver a minha filha. Eu não podia trocar com ninguém, porque ele só queria ficar comigo. E eu falava: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Senhor amado, eu creio que a Tua palavra disse para mim, que essa leve e momentânea tribulação trará um peso de glória, e eu não vou aceitar outra palavra a não ser essa. Eu evangelizava dentro do hospital. Quando o Renan dormia, eu ia falar da palavra do Senhor toda quebrada. Às vezes eu falava: Senhor, como é que eu vou falar? Meu filho está ali em cima da cama. E o Senhor falava: vai falar da minha palavra. Eu ia, amados. Nenhum momento eu blasfemei. Em nenhum momento eu falei Senhor. Eu só falava: Senhor, me dá força. O que eu estou falando para vocês foi o que eu vivi. E eu creio que essa mulher, ela não se preocupou um minuto. Porque a palavra do Senhor diz que ela venceu, ela passou por cima da lei, para que ela pudesse alcançar. Ela não olhou as dificuldades, ela não olhou as barreiras, amados. E às vezes nós não alcançamos, porque nós ficamos olhando as dificuldades, olhando a multidão, o que está ao nosso redor, o que está falando, enquanto Jesus está pertinho. Porque Ele falou que estaria conosco até a consumação do século. E no meio da dificuldade, amados, às vezes nós não conseguimos ver, mas nós precisamos continuar perseverando. Eu não sei quanto tempo que você tem orado, ou por quem, ou que você tem colocado diante do Senhor, mas o que eu quero falar para você nessa noite: persevere. Não desista, não abra mão, mesmo que a multidão te diga ao contrário, mesmo que o vento esteja ao contrário, mesmo que tudo para você esteja dizendo não. Porque para mim foi assim. Você não vai entubar, então você assina um termo de responsabilidade. Falei: Senhor, o Espírito Santo falou: assina. Eu não via nada, eu só via o meu filho naquela cama, sem falar, sem andar, eu colocando fralda, eu fazia a unha dele, porque ele era muito vaidoso, ele é vaidoso. Eu tirava a cutícula, eu pintava a unha dele, eu penteava o cabelo dele. E o outro dia eu não sabia, mas eu vivia cada dia, como diz a palavra, o dia que o Senhor tinha preparado para mim, cada dia o seu mal. E eu vivia aquele dia sem pensar no outro, porque se eu pensasse no outro, eu não sei como eu iria aguentar.
Amados, depois que o Senhor liberou aquela palavra para mim, até então os médicos não sabiam o que o Renan tinha. E um dia o doutor Jair, quando ele falou para mim, como eu já falei aqui, que ele falou assim para mim: mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: doutor, já que o Senhor não sabe, o Deus que eu sirvo deu sabedoria aos médicos. Mas já que o Senhor não sabe, agora o meu Deus, Ele entra. Agora o meu Deus entra. Eu tomei posse em meu marido. Eu olhava para o meu marido e falava assim: filho, não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi fácil. A minha irmã é testemunha, não foi. Mas eu não abri mão. Doía muito, mas eu não blasfemei. Doía muito, eu não murmurei. E um belo dia o doutor Jair, hoje nós temos um meio de comunicação, né? A internet, do jeito que está na minha época, nessa época, 14 anos atrás, não era como é hoje. E ele falou assim para mim: mãe, eu mandei e-mail para vários países, para ver se tem alguém que me ajude no que está acontecendo com o Renan. Obrigada, meu amor. E amados, aquele médico era um cotoquinho assim. Eu estava com o Renan assim na cama, do lado do Renan, porque eu tinha que cuidar. Ele entrou assim: mãe. Falei: oi, doutor Jair. Já descobrimos o que o Renan tem. Eu falei: glória a Deus. É o que, doutor? Ele: síndrome de Guillain-Barré. Eu falei: aham. Ele falou assim: não tem cura. A síndrome de Guillain-Barré, ela não tem cura. Mas eu vou fazer o possível. Eu falei: se você faça o seu possível, porque o impossível quem vai fazer é o Senhor. E na época, amados, tinha um medicamento chamado... Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Alguma coisa globulina no final, homoglobulina, não me lembro. Oi? É isso aí. E na época, ele falou assim para mim: olha, eu vou ver com uma amiga minha que trabalha num hospital, vou mandar, pede o Irã para ir lá, enfim, meu marido tinha que ir assinar algumas coisas lá, e ele começou a dar um medicamento ao Renan. O medicamento ficava numa maquinazinha, igual hemodiálise, né? E meu filho ficava ali, o primeiro dia, o segundo dia. E teve um dia que a minha prima Jussara teve que ficar com ele, porque eu precisava sair. E ela ficou aquele momento, e eu fui para casa, resolver umas questões e voltei. Abri a porta e sentei do lado do Renan, como eu sempre fiz. Beijava ele, falei com ele, e eu estou orando. Daqui a pouco, quando eu coloco a mãozinha nele, eu sinto aquela mão na minha, né? E eu escuto ele falar assim: Preta, amados. Eu quero falar para vocês que eu não ia falar sobre isso. O Senhor já tinha preparado a mensagem. Mas eu tenho a certeza que alguém precisava ouvir isso. Porque o Espírito Santo ministrou de manhã. E eu lembrei, porque o meu filho entrou e me deu um beijo na testa, ele me chama de Preta até hoje. Primeira coisa que ele falou foi Preta, por causa do meu marido, né? Meu marido me chama de Preta, ele ouvia, e aí ele me chamava de Preta. Então me chama até hoje. Ele me deu um beijo na testa, eu comecei a rir. Falei: Senhor, muito obrigada, porque 28 anos, né, que ele tem hoje. O amor da minha vida, um preto lindo. Ai, mãe é assim, hein? E aí, quando ele me chamou, amados, eu falei: Renan. O médico falou que ele não ia andar mais, que ele não ia falar, não ia fazer mais movimentos, ele não ia ser mais a mesma pessoa. Eu não abri mão do Senhor. Eu não abri mão. Eu queria estar na igreja, eu queria ir, eu não podia.
eu falava, Senhor, eu tinha que estar no hospital, né? E naquele momento que o Renan segurou a minha mão, ele mexia a mão e falava assim, mãe, eu estou mexendo, mãe, eu estou falando, mãe, ele foi falando comigo, aí ele me faz assim, ele ainda teve a coragem de falar isso para mim. Mãe, não fala nada para o doutor, não conta para ninguém, porque quando ele entrar aqui, eu quero dar um susto nele. Ele fez fisioterapia no hospital, tinha que fazer, né? Quando o doutor Jair entrou, o doutor Jair não imaginava, né? Aí ele falou assim, mãe, está na hora do Renan fazer a fisioterapia. O Renan estava virado ao contrário, virou para ele e falou assim, hoje não. O doutor Jair falou, ele está falando, Renan! E foi chamando todo mundo para ver, né? Até então ninguém conhecia essa doença. E quando nós saímos do hospital, o Renan ainda saiu de cadeira de rodas, porque ele tinha que aprender todos os movimentos que ele tinha perdido, o cérebro que comanda o nosso corpo. E aí, o que o Renan fez? Mãe, quero ir para a igreja. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, não tem como. A igreja da Bica ainda era madeira, não sei se a minha irmã vai lembrar, que eu nem comentei com ela que eu ia testemunhar. É o Espírito Santo, né? Quando nós chegamos lá na Bica, na época do pastor Carlos Henrique. O pastor Carlos Henrique me ajudou muito, a pastora Glaucia. Renan estava na cadeira de rodas, sentado, e tinha um andador que ele tinha dificuldade. O pai ainda tinha que botar ele no colo para dar banho. Quando ele viu a bateria, na época estava o Gidel, não sei se vocês já ouviram falar, ele estava lá na igreja metodista da Bica. E aí o pastor Henrique começou a falar do Renan. E quando o Renan estava sentadinho, que ele ouviu o louvor, o Gidel falou assim para ele, quer vir, Renan? Ele levantou da cadeira de roda. Para a tua glória, Senhor. É para a tua glória. E o Renan sentou na bateria e tocou. Eu glorifiquei tanto o nome do Senhor. E quando eu comecei a ler essa passagem, a meditar, eu lembrei do meu filho. E essa força que essa mulher, ela demonstra na palavra do Senhor, a fé. Amados, eu não tinha força, mas eu tinha fé. Eu não tinha força, mas a todo momento eu tinha certeza que aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Porque quando a palavra foi liberada, essa leve e momentânea tribulação terá um peso de glória, eu segurei ela. Mas eu segurei de uma tal forma que ninguém falava para mim ao contrário. Eu falei, Senhor, eu confio. E quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela teve esperança. A esperança de um novo tempo para ela, sabe, dos sonhos, projetos que ela tinha serem realizados. E quando eu recebi aquela palavra, eu falei, Senhor, eu creio em nome de Jesus que o teu nome será glorificado. Porque o Renan é teu, Senhor. O Renan é teu. E não foi diferente na vida dessa mulher. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quando nós estamos no processo, nós não conseguimos compreender até que se cumpra o propósito. Eu não consegui compreender naquele momento o porquê que estava acontecendo. Falei, Senhor, em nome de Jesus, quem quer passar por lutas? Quem quer passar por dificuldades? Eu não queria passar.
mas eu tive a certeza que a todo tempo o Senhor era ali comigo. O Senhor estava comigo, porque eu tinha certeza, como diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Não murmure, não reclame naquilo que você esteja passando, mas persevere em Cristo, continue orando, continue olhando com os olhos da fé, continue trazendo existência daquilo que não existe, continue dizendo para a multidão, a última palavra é do Senhor, continue em nome de Jesus, tendo a certeza. Essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Fé. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Oh, glória a Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Trazer existência. Quando eu via meu filho naquela cama, eu falava assim, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu estou vendo, mas eu creio, eu trago a existência. Quando ele ficou engasgado com comprimido, eu falei, Senhor, não tinha ninguém de madrugada. Eu falei, Senhor, peguei o Renan, ela lembra disso. Eu virei o Renan e bati o comprimido, caiu. Falei, Senhor, obrigada. Peguei o meu filho, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Eu falei, se inimigo, tu não tem o poder sobre a vida do meu filho. Porque a vida do Renan é do Senhor. Eu declarava, amados, palavras sem força. Chorando, porque eu sou ser humano, limitada. Mas perseverei. Perseverei em fé. E essa mulher, depois que ela toca, mesmo em meio àquela multidão, diz assim a palavra do Senhor, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. É interessante, né? Que ela não fala livre da cura, mas do sofrimento que ela teve aqueles 12 anos. Essa mulher, ela teve esperança. Ela teve ousadia de não temer a multidão. Ela teve fé. A primeira cura que essa mulher teve foi a sua cura física. O fluxo de sangue dela foi estancado. A segunda cura foi o emocional. Imagine como aquela mulher ficou aquele tempo todinho vivendo aquela situação, o emocional dela abalado. O emocional dela abalado. E às vezes nós ficamos assim, com as situações ao qual nós vivemos, com o nosso emocional abalado. Pessoas vivendo depressão, pessoas vivendo síndrome do pânico, devido ao que nós vivemos, ao que está ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, nessa noite, quando aquela mulher toca, no mesmo instante que ela foi curada, virou-se para a multidão. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? O Senhor Jesus sabia que era ela. Ele sabia que aquela mulher tinha tocado nele. E aí a palavra do Senhor continua dizendo, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha,
A sua fé te curou. Vá em paz. Fique livre do sofrimento. A terceira cura, amados, foi espiritual. Porque Jesus disse assim para ela, lá no versículo 34, a tua fé te salvou. Muitos comprimem a Cristo, mas pouco tocam pela fé. Sabe, amados, muitos comprimem o Senhor. Muitos, mas poucos tocam pela fé. Aquela mulher creu. Ela não olhou as circunstâncias. Ela olhou para o Jesus que podia curá-la. Amados, em meio às lutas, dificuldades da vida, eu não sei qual é a tua, o tempo que você se colocou, você tem se colocado para orar, para buscar do Senhor, não desista. Olhe apenas para Jesus. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu quero dizer para você não desistir. Se você está aí espremidinha, com os seus ouvidos, né, ouvindo a multidão de um lado, de outro, não tem jeito, não é assim, não vai dar certo, né? Em nome de Jesus, traga a existência daquilo que não existe e creia que o nosso Redentor vive. E aonde Jesus está, algo diferente acontece. E Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! A presença do Senhor é real neste lugar, nessa noite. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nessa hora.